Olá, sejam bem-vindos então a mais um sensacional vídeo e hoje é sobre o livro do Augusto Cury, O Código da Inteligência. Esse livro eu já li 3, 4 vezes, agora, para fazer essa reflexão. É um livro bastante importante, ele se baseia na teoria das inteligências múltiplas de Gardner, sobre a emoção, a inteligência emocional, de Daniel Goleman, e sobre os conhecimentos sobre a educação libertadora de Paulo Freire, dentre outros autores, Eu saliento esses, que é os que eu mais conheço. Então, esse é o livro, o Código da Inteligência. Então, muito se buscou saber o que é inteligência. Se classificava as pessoas por QI, coeficiente intelectual, mas hoje o QI já não basta. É necessário que se tenha também inteligência emocional. Um excelente executivo que sabe resolver muitos problemas, se ele não tiver inteligência emocional, ele não vai saber lidar com pessoas. E lidar com pessoas é importante e é uma tarefa bem difícil. Então, o que nós temos dentro desse livro? Ele não é muito grande, A gente pode ver aqui, mas ele é excelente, porque ele é bem sucinto, traz muitas informações interessantes. Então, vamos lá logo com esse vídeo para falar sobre isso. Então, o que ele nos diz sobre a memória? A memória é seletiva. Então, a nossa memória, ela seleciona aquilo que nos interessa. E o que vai ficar mais gravado em nós é aquilo que a gente coloca emoção naquilo. Então, quando nós colocamos emoção, nós vamos, em algum acontecimento da vida, aquele vai ser o momento que vai abrir uma janela para a informação ficar, mais redes neurais vão se construir, e a partir disso vai ficar mais sólida essa lembrança. A mente funciona, não é uma coisa linear, a mente funciona com múltiplas disciplinas, e multidimensional. O que quer dizer isso? Tem um fator genético, 30%, a Ana Beatriz Barbosa vai nos dizer nos estudos dela. 30% é um fator genético que influencia, mas é só 30% de 100%. Os outros 70% nós temos fatores sociais, nós temos a inteligência emocional, a cultura, onde a pessoa está, de como ela vê as coisas, preconceitos e místicas que colocam uma venda e a pessoa não raciocina, e como a pessoa gerencia o seu próprio eu. Então, a pessoa pode ser um fracasso para um e não ser para outro. Perder uma casa, perder um bem, pode ser a perda de tudo para um, não para outro. Então, isso é uma maneira de gerir o seu eu. Está relacionado, claro, aos conhecimentos da inteligência emocional. Então, o cérebro é uma musculatura. E essa musculatura, assim como o nosso corpo, ele precisa ser exercitado. Quanto mais exercitado, melhor. Então, os pensamentos, não dá para estancar eles. E eles podem virar os nossos maiores inimigos. Porque o preconceito e o vício do poder e do egoísmo pode gerar conflitos gigantescos na nossa vida. E pelos pensamentos, pelas emoções, nós devemos filtrar essas emoções, esses pensamentos no dia a dia. Isso é um eu gerenciador. E isso só com treinamento. Um treinamento até que vire um hábito. E porque constantemente nós vivemos um Big Bang de emoções em nosso ser.
nós temos na mente um universo, né, desconhecido, e que isso pode gerar sintomas físicos, né, e traumas. Nossos traumas, nossos medos geram neurotransmissores no nosso cérebro, que vão alimentando o nosso cérebro, né? E isso pode nos fazer muito mal, assim como gerenciá-los, porque não há como ter uma vida sem fracasso, sem perdas. O que vai acontecer é que, gerenciando melhor eles, nós teremos uma vida mais propícia, né, à felicidade, né? Se não a felicidade, a tranquilidade, a paz, né? Então é preciso ter uma ferramenta. E qual é essa ferramenta? A ferramenta é como utilizar, né, com esses pensamentos negativos. O que fazer? Né? Mas nós precisamos reconhecê-los, né? É difícil reconhecer, porque às vezes a gente segue a vida achando que esses comportamentos que nós temos é normal. Eu já vou falar sobre 4 armadilhas da mente, né? Porque ninguém é Deus. Nós não somos deuses para solucionar, nós sabemos tudo, né? A busca da sabedoria é uma constante utopia para nós, mas nós continuamos buscando, assim como os cientistas buscam a descoberta do que existe antes do Big Bang. É essa utopia que nos leva a buscar novos conhecimentos. E a ciência está repleta disso, porque a ciência é feita de revoluções científicas, de tempos em tempos, tá? Nós não somos 100% lógicos, né? Muitas vezes nós somos tomados por atitudes aparentemente ilógicas, né? E o altruísmo e a solidariedade ajudam a essa construção de bons hábitos, né? E quais são as armadilhas, então, da mente? Bom, conformismo. Conformismo é a primeira armadilha, né? É quando a pessoa não reage, aceita tudo, aceita as dificuldades, né? Não sabe que a mente que se expande a uma nova ideia nunca se torna a posição inicial. Isso quem nos disse foi Albert Einstein, que nos disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. O que ele quer dizer com isso? Né? O processo é mais importante do que o resultado. Muitas vezes não se tem o resultado desejado, mas se aprendeu muito a chegar naquele momento. O Thomas Edison dizia que cada elemento que ele testava lá para fazer a lâmpada era um elemento que ele não iria usar para fazer. Então ele estava avançando mesmo no fracasso, né? O coitadismo é uma outra armadilha da mente, porque só pensa em si, né? Vive da migalha dos outros, das conquistas dos outros, né? As pessoas não mudam, são viciadas no pessimismo, né? Agora eu me lembro do filme Quem Somos Nós. Lá nesse filme ele mostra a pessoa que fica pensando negativamente, o que acontece no cérebro dela, né? O cérebro vai se viciando em neurotransmissores daquilo, mas não que não possa se ressignificar, né? É repetitivo, na mesma coisa sempre, né? Mas quando cutucados vira uma onça, né? São muito dóceis e tal, mas quando contrariados ninguém reconhece. Então existe a terceira armadilha, que é o medo de reconhecer os erros, né? Isso é o orgulho, é o egoísmo que impera em nós, né? Não vê as necessidades do outro, não quer saber o que o outro tem de melhor, né? Mas ninguém é 100%, né? Todos nós falhamos. É possível mudar esse estilo de vida, é um estilo de vida, né, que é preciso mudar. E o último aqui é o medo de correr riscos. Então, medo de desafios, novos projetos, ausência de coragem, né? Porque ter coragem não quer dizer que não se tenha medo, né? Mas quando você tem
não tem nem coragem de transpor obstáculos, daí é bem complicado. Aí não se vai para frente, né? Então a vida é um contrato cheio de riscos e medo, né? E o Thomas Edison, ele buscou a lâmpada. E ele buscou, ele mesmo com fracasso, como eu comentei anteriormente, ele foi até desenvolver. E até pouco tempo existia lâmpada, né? Então ele foi atrás, ele buscou mesmo meio dos fracassos. E o que fica aqui na conclusão desse vídeo é que é possível reeditar os atos do passado e recriar um novo porvir, né? Isso todos nós podemos fazer.